Gente, vamos lá. Bom dia a todos. Só quem quiser responder, quem não quiser não precisa. Tenho certeza que nem todo mundo acorda assim animado, de bom humor. Então é normal. Já começou. Pronto. Gente, nós temos hoje e esses dias um desafio muito grande. O meu, na verdade, é fazer com que vocês tenham atenção voltada ao que vamos falar. E veja bem, não é tão simples, porque são provavelmente uma hora alguma coisa, né? Uma hora de atenção é difícil. É difícil para você também. Eu entendo que o desafio é seu de também prestar atenção, porque essa não é uma responsabilidade única, tá certo? Não é meio que um coelho que eu tiro da cartola fazendo com que vocês prestem atenção no que vai acontecer. Isso exige o esforço de vocês, a dedicação de vocês, de realmente prestar atenção no que está sendo dito, de ver isso como algo importante para a sua vida. Então, realmente é um desafio para todos nós. Um desafio maior, porque não dá para nós fazermos aqui um stand-up e aí sim, né, ficar animado até o fim, porque nem todas as brincadeiras, inclusive, são convenientes. Eu vou ficar parado, tá? E nem todas as brincadeiras são convenientes para esse momento. Por isso, na verdade, temos que ter uma certa atenção, um certo cuidado. Então, um desafio para nós, e eu espero que eu e você consigamos vencê-los juntos, tá ok? Entendo eu, até aqui, o quanto eu tenho estudado, o assunto tem sido extremamente relevante para eu repensar a minha vida. Eu espero que seja assim com você. Às vezes as pessoas passam depois do sermão e cumprimentam e dizem que foi um sermão pesado, difícil, foi. Mas não é só para vocês. Eu geralmente brinco dizendo para as pessoas que hoje eu apanhei. Eu falei, pois é, eu apanhei duas vezes. Uma hora que eu fiz e a outra hora que eu falei, porque na verdade eu não me excluo de tudo aquilo que vai ser dito aqui. E tem sido, para mim pelo menos, surpreendente alguns pontos em que tenho redescoberto ou descoberto perspectivas sobre a minha própria vida, e eu espero que seja esse o nosso momento aqui. Nós vamos falar sobre esse tema. Na realidade, a intenção inicial era falar sobre as nossas vocações, sobre a vocação que temos. Mas para isso precisamos entender exatamente o que o chamado é. E mais do que isso, entender um pouco sobre o que a vida é. E por aqui que eu gostaria de começar a pensar com vocês. Não se preocupem, daqui a pouco nós vamos ler um texto bíblico e vamos meditar nele. Mas apenas para refletir inicialmente. Se nós fôssemos descrever a vida, provavelmente não usaríamos adjetivos, que é normalmente o que a gente faz, né? A vida é boa, a vida é ruim, a vida é difícil, geralmente é o que a gente diz, mas não é exatamente a melhor maneira de descrever a vida, nem com os nossos famosos superlativos, uma forma que o português tem para descrever as coisas, para dizer que é lindíssimo, maravilhosíssimo e essas coisas assim que usamos. Mas a nossa vida em si, como nós a entendemos, como nós compreendemos, elas podem ser descritas melhor por verbos, aqui voltando um pouquinho à nossa gramática. Porque basicamente aquilo que descreve ou o estado, ou na verdade uma ação, e o verbo na verdade descreve melhor aquilo que nós entendemos, ou pelo menos descrevemos com vida. E três deles, na verdade, desenvolvem um papel principal em tudo isso, tá? Podíamos usar, o português tem inúmeros verbos, alguns que a gente nem sabe mais o que significa, né? Uma vez um amigo meu chegou a dizer propinque. Eu tive que ir em casa buscar um dicionário para entender o que significa isso. Ele poderia ter falado aproxime-se e eu já teria entendido muito bem. Então o português é muito rico em verbos, mas alguns deles são verbos que realmente ocupam, digamos, essa nossa maneira de ver. Ter, fazer e ser são três verbos que descrevem a nossa vida de certa maneira e que de certa forma eles existem ou coexistem numa relação meio que de amor e ódio, tá? Nós temos grande dificuldade em conciliar esses verbos. Muitas pessoas vivem sob a perspectiva de ter mesmo,
E isso direciona a sua vida. Então, veja bem, a sua vida pode ser descrita por aquilo que ele não somente possui, mas basicamente por aquilo que ele quer ter. Não é necessariamente não é necessário que eu tenha para que a minha vida esteja definida por isso. A minha busca por ter alguma coisa é, claro, uma referência. A partir daí eu vivo em função desse ter, dessa questão de poder realmente alcançar, tá? E com isso, é muito interessante essa perspectiva, inclusive, porque muda um pouco o foco que temos, que nós achamos que somente os ricos podem correr o risco de, na realidade, viver em função de ter. Não é? Há pobres que vivem em função de ter. São pobres, não conseguiram obter o que querem, mas vivem em função disso. A sua vida é dirigida por isso, a sua referência é essa, tá certo? Outros, na verdade, vivem em função de fazer. No nosso tempo, inclusive, que é um tempo muito pragmático, as ações, às vezes, têm mais valor do que aquilo que possuímos. E muita gente se direciona por isso, ou sua vida está referenciada naquilo que ele faz ou naquilo que ele deixa de fazer. Há uma certa angústia e uma certa, digamos, frustração nas pessoas, porque gostariam de fazer coisas que na verdade não podem ou não conseguem ou são impedidos de fazer. Aqui eu entro um pouco no nosso universo chamado evangélico, né? Nós temos essa questão. Muitas vezes não, somos evangélicos, mas não é incomum encontrar evangélicos frustrados porque não podem fazer determinadas coisas. Veja bem, a minha vida está, de certa forma, sendo dirigida por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, ou definida por esse verbo. Fazer define o meu estado de espírito, digamos assim, define exatamente a minha direção. Ou ser, que na minha opinião, deveria ser o verbo principal em tudo isso. Considerando esses aspectos, nós poderíamos aqui abordar isso a partir de várias filosofias contemporâneas. Fiquem tranquilos, não vou falar de muitas filosofias, até porque não sou um bom filósofo, né? Desisti da carreira muito cedo, para o bem da filosofia. Mas não, há muitas abordagens que poderíamos tomar aqui. Existencialista, por exemplo, que é muito comum, e uma série de outras que são conhecidas, ou menos conhecidas. Mas eu gostaria de abordar a partir de uma delas, que na verdade não chega a ser uma filosofia, mas a partir do pós-humanismo. Não sei quantos já ouviram falar dessa expressão, pós-humanismo. Humanismo é muito comum, que é uma linha filosófica bastante conhecida, etc., mas o pós-humanismo nem tanto. Para entender o pós-humanismo, fica mais fácil olhando realmente sua origem, tá? Pós-humanismo não chega a ser uma filosofia, ela é, na verdade, uma linha, um pensamento em si. Em resumo, na verdade, não sei se vocês vão conseguir ver isso claramente, mas é uma ideia de que a ficção científica, lembre-se, ficção científica, todo mundo já assistiu um filme de ficção científica, tem quem gosta, quem não, mas você já assistiu um na sua vida com certeza. Um grupo de pessoas que resolveu, na verdade, considerar a possibilidade de levar a ficção científica às últimas consequências. Pode parecer meio Spielberg aqui, né? Mas não. Nós não percebemos como esse chamado avanço científico ou chamado avanço tecnológico está mudando os nossos comportamentos. Vou dar alguns exemplos, um deles é muito claro, vocês vão perceber isso muito simplesmente. Todos os dias, quando eu retorno do almoço e que eu entro no meu local de trabalho, os nossos trabalhadores lá do nosso prédio não tem muito local de ficar nas salas, então ele tem que esperar ali para bater o ponto e subir. Então tem ali 2 sofás, 3 sofás, poltronas, que é uma pequena sala de espera, geralmente lotada nesse horário, o pessoal voltou, ainda não deu hora para bater o ponto, então fica ali alguns minutos. E você passa. Raramente eu consigo cumprimentar as pessoas, embora eu diga para todo mundo boa tarde. Por quê? Sim, o comportamento nosso mudou, e mudou porque a tecnologia mudou o nosso comportamento. Nós alteramos a nossa maneira de agir.
Isso. Se alguém falar pá, eu excomungo. Okay. Se alguém falar pá, eu disciplino. Mas a ideia é simples. A tecnologia muda nosso comportamento, a nossa maneira de lidar, tudo, inclusive a nossa arquitetura, a maneira em que organizamos os nossos móveis em casa são agora definidos pela tecnologia. É simples, mas é assim que funciona. Então, na verdade, não se trata apenas de uma questão científica. É claro, eles entenderam e eles começaram a imaginar que aquilo que estava projetado na ficção científica poderia, de alguma forma, ser trazido e aplicado na prática, e isso tem trazido, e o que eles contribuíram, de certa forma, foi essa perspectiva de que sim, nós temos tido uma mudança, tá? E sob certo ângulo começamos a viver o que eles chamam de pós-humanismo. O pós-humanismo é a superação do humano, é você viver além do humano, é você estar além daquilo que hoje nós chamamos de vida humana, aquilo que nosso entendimento, nosso corpo, e daqui a pouco eu mostro como isso na prática se tornou bastante presente, tá? Por exemplo, eles defendem a ideia de uma inteligência impessoal, tá? Do chamado self-learning, ou seja, aprende sozinho. Hoje já se fala em qualquer reunião que você for de tecnologia, temos vários aqui da área, e, claro, um instrumento robótico que auto-aprende, aprende com seus erros, aprende com as suas informações, e aí nós já vimos filme científico que robô virou, na verdade, aquele que domina, digamos, um cérebro central e etc. Mas veja bem, a grande defesa é que a inteligência, o conhecimento, ele é impessoal. E por ser impessoal, ele está retirando a pessoalidade dos humanos. A vida pós-humana é uma vida que ela foge da perspectiva pessoal. Ela deixa de ser humana, ela vai além daquilo que é humana, essa é a defesa dele, e na verdade é um aprendizado que por si só caminha, independente dos homens. Pode parecer loucura, mas, por exemplo, você faz uma pesquisa no seu celular de um produto, o que acontece a partir daí? O famoso Big Data. Reúne os dados sobre você e já sabe quem você é, já conhece os seus gostos, já sabe o que te interessa, e a partir daí, meu amigo, você é escravo. Por quê? Porque o robô aprende sozinho. Ele conhece você. Ele sabe o que você quer. É simples. Por exemplo, todo domingo, a hora que eu entro no carro para ir para a igreja e ligo o Waze, o que o Waze diz? Não, ele não me pede para dizer o local, ele já abre o lugar que eu vou, ele aparece na minha tela, igreja. Ele já sabe o horário que eu vou à igreja. E isso dá uma impessoalidade ao conhecimento. Não é mais o meu conhecimento que conduz, mas um conhecimento impessoal. Isso parecia ficção científica, mas caminhamos a passos largos para isso. Um outro ponto, por exemplo, o conhecimento tem mais valor que a existência humana. Não sei quantos aqui assistiram o filme Lucy, alguns aqui já assistiram o filme Lucy. Olha lá, mais uma mão levantando. À medida que alguém confessa, os outros confessam também. Lucy, que é um filme interessante, com a Scarlett Johansson, e nesse filme, veja bem, se você percebeu, existe exatamente essa filosofia por trás do filme. Quando ela percebe que vai morrer, ela faz todo o esforço para deixar o seu legado, e o seu legado é o seu conhecimento, porque o conhecimento tem mais valor do que a vida. O conhecimento é impessoal, o conhecimento então está além de nós, então o que pode ser preservado é o conhecimento, e isso está ligado exatamente à ideia de que a vida humana tem menos importância, tá? A experiência é o meio pelo qual, na verdade, geramos conhecimento. Por isso, todo experimento é válido.
todo ele. Você faz testes, você experimenta. Você pode parecer que eu estou aqui divagando, não se preocupem, aqui é só água mesmo, mas se você perceber, já uma grande forma de vida em que nós, na verdade, entendemos que só é possível conhecer se eu experimentar. Eu lembro de um debate que fiz, foi um debate pequeno, com a Valnice Milhomes, no tempo da visão, não sei qual, que ela tinha, e que, na verdade, ela, pelo menos, insistia em que nós devíamos fazer o sepultamento da velha igreja e adotar a nova igreja. Na igreja dela fez o sepultamento, e naquela época eu participei de um livro, escrevi um capítulo de um livro que tratava sobre o movimento G12 e aquelas coisas todas. Eu me lembro que ela me mandou um e-mail, e uma das críticas que ela me fazia era exatamente essa: como é que você pode falar daquilo que você não experimentou? Há uma lógica atrás de tudo isso, ou seja, conhecimento só é possível por meio do experimento. Sem experimento não se tem o conhecimento. É essa mesma lógica que, de certa forma, não está ausente da nossa maneira, digamos, de pensar contemporânea. O ser está separado do corpo. Isso é muito importante. Mas nós chegamos, de fato, a isso. Talvez você não perceba, mas existe. E uma série também, se não me engano, está lá na Netflix. Eu não vi a série toda, mas principalmente lendo sinopse, na verdade chama-se Carbono Alterado. Eu sei que é o ator que fez o mais recente Robocop, faz parte do filme, tá, da série, e é interessante a série, porque na verdade o corpo passa a ser chamado de capa, e você pode ter várias capas, e você consegue plugar aqui, atrás do pescoço, certo, o seu HD, e esse HD traz todas as suas memórias, traz toda a sua experiência, traz todo o seu conhecimento. Então, é você em um outro corpo, que é o ator principal. Ele vive exatamente assim, ele é chamado de volta para fazer uma investigação, e no que ele é chamado de volta para fazer a investigação, é exatamente isso que acontece, ou seja, o seu HD é colocado em uma nova capa, tá certo? O que existe por trás de tudo isso? A verdade de que nós separamos corpo de ser. Isso é muito comum, né? A nossa concepção é de que você não é o corpo, você tem um corpo. Se eu estiver errado aqui, mas raramente eu ouço alguém dizer que eu sou esse corpo. As pessoas dizem, eu tenho esse corpo. O corpo é meu, eu faço dele o que eu quero, eu posso conduzir, eu tenho direito ao meu corpo, como se fosse uma posse, tá? O corpo não é, na verdade, na nossa concepção, algo que nós possuímos. O corpo somos nós. Eu não existo sem corpo, tá certo? Quando nós cremos Jesus ressuscitar todos dos mortos, o que vai ressuscitar é esse belo corpo que vocês contemplam. Não tem outro corpo, é esse corpo, não é outra capa, é este aqui que vai ressuscitar. Portanto, eu sou este corpo, eu não tenho esse corpo. Eu me lembrei disso no dia do velório da mãe da Lude. Nós estávamos lá, a dona Cristina estava lá. A tendência nossa, evangélica, é dizer que a dona Cristina não está mais aqui. Sim, ela está aqui e está lá, porque esse é o estado intermediário da vida, digamos assim. O corpo, a morte é a separação do corpo e do espírito, mas ela está lá, mas aquilo que estava ali não era o corpo dela, ela é ela, porque ela é o corpo, mas nós já aderimos à ideia de que corpo não é o que eu sou, corpo é aquilo que eu tenho. Isso fica claro na nossa forma de pensar, tá? Nada é permanente, tudo é imutável, e nós sempre estamos caminhando por uma nova ordem que é divina. Não sabemos qual é, mas o futuro é sempre uma ordem que virá. Estou dizendo isso porque tudo isso parecia ficção científica, mas isso virou prática, tá? Ela trouxe isso como consequência, e nós começamos a
conviver com essas formas, não apenas de pensar, mas veja bem, a forma de entender a vida. Se nós tirarmos aqui a pós-humanismo na ficção, primeiro, é uma perspectiva completamente evolucionista. Você sempre evolui para alguma coisa. Não há nada permanente, está tudo sempre caminhando para uma evolução. Por isso que existe o pós-humano, porque nós humanos já somos a evolução de algo, mas caminhamos para algo maior do que somos agora. Então, esse é completamente um pensamento evolucionista, que domina a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de agir, a nossa concepção de vida. É o evolucionismo nos influenciando, nos sufocando de alguma maneira. Ou seja, nada como deve ser permanente. Isso é muito comum. Tudo que é antigo é ruim. Se eu estiver equivocado, me corrija. Tudo, tá? Que é antigo é ruim. Tudo que é novo é melhor. Então você sempre está vivendo em função de uma novidade. Eu não falo isso porque eu estou ficando velho, por favor. Eu falo isso porque tudo passou a ser assim, tá? Por conta da nossa, veja bem, visão tecnológica. Tudo que é novo é melhor do que era antes. Isso do ponto de vista tecnológico, claro, sempre será, porque há um avanço tecnológico de conhecimento, tá certo? A nanotecnologia está aí para fazer isso, né? Mas, por outro lado, isso está sendo aplicado na perspectiva social, na perspectiva de relacionamentos, na perspectiva, na verdade, de significados, de vidas, de coisas que, na verdade, deveriam ser permanentes, mas hoje são completamente evolutivas. O que vem é melhor do que já foi. O que passou é sempre algo que deve ser desprezado, mas é uma concepção comum e evolucionista dos nossos dias. Segundo, nós vivemos uma ética utilitarista. O que significa isso? Tudo que é útil, tudo que funciona é ético, tá? É válido. Essa é a ideia. A preocupação não é mais se existe aqui certo ou errado. A preocupação é saber se é útil, se funciona. Se funciona, aplique, use. E, na realidade, essa ética começou a dominar e já é, de fato, já somos uma sociedade completamente utilitarista. As pessoas valem enquanto elas são úteis. Deixe de ser útil e você deixa de ter valor, porque, na verdade, a nossa perspectiva mudou nesse ponto. Nós somos pós-modernos em nossas relações. Aí eu estou usando uma expressão filosófica que vocês conhecem. A ideia é que o relacionamento é líquido, já dizia o grande sociólogo, digamos, pai dessa ideia, mas na realidade nós não temos mais nada que possa assegurar. O relacionamento não é mais duradouro em nenhum deles. Eu não estou falando de casamento apenas, estou falando de todo relacionamento, de toda instituição. Nada perdura, nada se mantém, nada continua, porque tudo, na verdade, é completamente volúvel. Você não segura em suas mãos, é isso que ele quer dizer, que aquilo que é líquido. Você não consegue manter exatamente essas relações. E os nossos relacionamentos hoje são todos assim. Somos individualistas na prática, tá? Você não vive mais a preocupação de, digamos, ser coletivos ou de convivermos. Aquilo que foi dito hoje cedo sobre comunhão, veja bem que é um grande remédio de Deus para a nossa vida, tá? A gente não percebe, comunhão não é uma obrigação que Deus impõe sobre nós, é uma necessidade humana. Quando Deus criou o homem, Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Portanto, Deus sabe e criou, inclusive, a mulher nessa complementaridade. Mas não só no casamento, naquela relação estão presentes todas as relações. A amizade está lá, tá? A paternidade, a filiação estão lá. A ideia é que nós necessitamos disso. A ideia não é que eu sou íntegro apenas quando eu me caso, tá certo? Eu posso ser perfeitamente solteiro, mas a comunhão é a solução de Deus. E veja bem, dependendo do casamento, isso não ajuda na comunhão. Isso sem maiores comentários. Mas é um problema, porque nós
traduzimos o texto bíblico num sentido extremamente restrito. Para nós, comunhão, o texto está falando somente que não é bom que o homem esteja só, então o homem tem que se casar. Tá, Deus começou a raça humana a partir daí, mas nessa relação estão presentes todas as outras relações. E, portanto, não estar só significa uma necessidade humana para a qual Deus constituiu o que a gente chama de comunhão. Mas nós somos extremamente individualistas. A nossa sociedade é uma sociedade individual. Por isso que os produtos já mudaram, né? Antigamente você comprava os produtos tamanho família. Hoje você já compra micrococa, né? Que é uma dose individual, porque é você sozinho. Essa ideia está presente também de uma forma bastante comum. Reflexiva em sua perspectiva. O que isso significa? A sociedade contemporânea, e quando eu digo sociedade, eu estou dizendo nós também, nós sempre pensamos muito de maneira reflexa. Se você se lembra, o reflexivo significa aquele pensamento para mim mesmo. Então eu olho para mim, eu penso para mim, as coisas sempre estão voltadas para mim, o reflexo é sempre o meu. Então eu sempre cogito das questões a partir de mim mesmo. A perspectiva que existe do universo existe em função de mim, as pessoas também. Tá? Isso é claramente uma consequência. E finalmente aqui, antropocêntrico em sua essência. Ou seja, a nossa vida ela é centrada no homem. Tá? Pós-humanismo, que é o que de certa forma tem influenciado a nossa perspectiva de vida, é exatamente isso. Nós estamos pensando e agindo, colocando ou criando um sistema que o homem está no centro dela. Antes de prosseguirmos, apenas algumas consequências que você deve concordar ou não comigo. Hoje nós temos fé em um acidente biológico. Nós divinizamos o acaso. Tá? Deus não está mais considerado. Nós constituímos uma nova divindade. A nossa sociedade contemporânea, ela adora o acaso. Basta ouvir, se você gosta de música, o acaso há de nos proteger, enquanto eu andar distraído. Nós tornamos isso o nosso Deus. Tá? O nosso Deus é um acidente biológico que aconteceu lá atrás e que continua se repetindo com fatos que vão ocorrendo. Como a nossa perspectiva evolucionista, claro, ela exclui Deus desse perfil, ou pelo menos dessa perspectiva. Na prática, o que tem acontecido é que não existe mais certo nem errado. Tá certo? A verdade é um número da sua carteira de identidade. Quem tem um número de carteira de identidade igual ao outro? Ninguém. Por isso não existe uma verdade mais. As pessoas já costumam dizer, eu já disse isso lá no púlpito da igreja, que essa é a minha verdade. Diferente da sua verdade. Como se eu estivesse acima da verdade. E como se eu pudesse possuir a verdade, o verbo ter, e não na realidade entender que existe algo acima de mim, superior a mim, que dá sentido à minha vida, que é essa verdade. Por isso é que ninguém mais se preocupa com o que é justo, com o que é injusto. Tem uma frase de um autor, enquanto estudava aqui para tudo isso mesmo, ele diz que na realidade, um antigo autor chamado Riley, ele diz que nós queremos a justiça, o direito, na verdade, hoje, a sociedade de hoje, já dizia Riley há muito tempo atrás, quer o direito, mas não entende que o direito precisa estar fundamentado na justiça. Sem justiça, você não pode edificar nenhum direito, dizia ele. Nós pensamos diferente, na verdade, constituímos esses aspectos e, portanto, verdade deixou de ser certo e errado uma preocupação. As pessoas não se preocupam com isso. Como nossa vida é experimental, nós experimentamos pessoas e sensações. Os relacionamentos se tornaram experiência.
E não sei se percebem, mas as pessoas não estão mais experimentando relacionamentos. Elas estão experimentando pessoas. Para ver se dá certo. E eu não estou pensando apenas no relacionamento conjugal, por favor. Até as amizades seguem exatamente essa trilha. Eu experimento. Porque o grande mote do nosso tempo é você realmente produzir sensações. Muitas pessoas que começam, de certa forma, a entrar no mundo da drogadição, começam exatamente pelo caminho de ter e experimentar sensações. Tá? O importante é você sentir. Quase me lembra um filósofo antigo, dava aula de filosofia, citado por Schaeffer, chamado Karl Jasper, e ele mencionava aos seus alunos que, por favor, não saltem da janela, na expectativa de ter uma experiência superior. Já naquele tempo, porque na verdade é tudo, de fato, resultante dessa nossa condição. Esse é o nosso versículo bíblico atual. Tá? Ame a si mesmo, acima de todas as coisas, e ao próximo enquanto ele me for útil. Tá? Evangelho segundo Joel, capítulo 1, versículo 1. Eu só escrevi isso. Mas é a minha maneira de ver, tá? A frase é minha mesmo, mas é a minha maneira de ver a forma como nós hoje constituímos o mandamento bíblico. Ame a si mesmo, acima de todas as coisas. Você é mais importante do que tudo que existe. E ao mesmo tempo, o próximo, desde que ele te seja útil. Se não for, despreze. Mas é a nossa citação bíblica, digamos assim. Tá? Cristo é bom enquanto ele me é útil, certo? E desde que ele me seja recomendável para ter sensações. A religião hoje é ter sensações religiosas. Esse é o versículo 2. E as sensações religiosas. Ou seja, eu quero me sentir, eu busco a igreja porque eu sinto, porque eu quero ter essa experiência, porque de fato experimento, a vida ficou girando em torno exatamente dessas sensações que nós agregamos. Ou em outras palavras, nós estamos de fato separando a vida desse significado que ela tem. Tá? Tanto é que, na verdade, sensações são coisas que eu obtenho no meu corpo, e o corpo não afeta aquilo que eu sou. O que eu sou não está mais ligado a um corpo que eu possuo, e portanto eu posso usar o meu corpo como se isso fosse uma novidade, e a gente sabe que isso as filosofias antigas já ensinavam há muito tempo, essa ideia de separar o que eu sou exatamente daquilo que eu faço, ou, quem sabe, daquilo que eu tenho, né? Então, na verdade, esse é o nosso desafio contemporâneo, tá? Qual que é o nosso desafio hoje? Primeiro, compreender que ter vem depois de fazer. Eu não vou ter se eu não fizer. Quem sai chorando e plantando, voltará trazendo com alegria a sua colheita, o resultado da sua colheita. As pessoas hoje querem as coisas prontas, tudo é pronto, tudo tem que ser imediato, já é fruto do pós-humanismo, tudo tem que estar rapidamente em suas mãos e assim, meia hora de entrega de um serviço em um restaurante é julgada por nós demorado, tá? Demorado. A única vez, uma das vezes que eu estive na França, essa foi a crítica que um garçom fez, tá? Dizendo que vocês norte-americanos, não era norte-americano, claro, né? Principalmente, estava pagando em dólar, mas era bem brasileiro, suado aquele dinheiro, mas ele falou, vocês na verdade não entendem que parte do prazer de uma refeição está em gastar tempo com ela. A gente não usufrui de companhia, a gente come junto. A refeição não é mais um momento entre nós,
Tá? E se tiver algum celular ou uma televisão por perto, não existe. A ideia é que, na realidade, nós precisamos entender que, se queremos ter, nós temos que fazer. Não existe almoço grátis. Se você acha que vai conseguir na vida aquilo que você deseja ter, sem o esforço, desista. Em todas as áreas. Eu não estou falando em riqueza e nem prosperidade. Você vai ter que trabalhar, suar, muitas vezes abdicar das suas folgas, dos seus acampamentos de carnaval. Você vai ter que fazer tudo isso para poder chegar lá, isso é fato. Mas não estou falando só nesse aspecto. Às vezes eu quero ter bons relacionamentos, isso dá realmente trabalho, isso exige esforço. Você tem que fazer, senão você não terá. Ter vem depois de fazer e não o contrário. Eu gostaria muito de ter uma boa relação e convivência na igreja. Dá trabalho, custa esforço, tem que ter mesmo dedicação. Eu gostaria muito que meus filhos frequentassem a igreja. Então, meu amigo, comece a acordar cedo, dormir tarde, levá-los para a igreja quando são pequenos, participar da igreja você também, porque senão não adianta. Ter significa um resultado natural de fazer, tá certo? Esse é um desafio grande. Segundo, fazer acontece sempre depois de sentir. E por favor, não me diga que eu tenho que fazer sem sentir, mas porque eu sinto. Tá? Deixa eu explicar mais ou menos isso. Segunda-feira, domingo, saímos da igreja 11 horas, ficamos lá jogando ping-pong, pebolim, tomando café e jogando conversa. Ali a gente não joga fora, né? Mas a gente está conversando, e aí segunda-feira cedo, 5 horas da manhã, tem que estar de pé. Tá certo? Não sinto vontade, não vou. Aí você pensa, não, eu tenho que na verdade fazer mesmo não sentindo, não. Você vai fazer porque você sente outra coisa maior do que a vontade de ficar na cama. É o seu senso de responsabilidade. Você sente, tá? Ninguém age sem sentir, você sente. Portanto, a gente faz depois de sentir. Por isso é muito importante nós considerarmos os nossos sentimentos. Não é acima do meu sentimento, não é passando por sobre ele, é porque eu tenho um outro sentimento que é superior a esse sentimento. É por isso que eu vou, é por isso que eu permaneço, é por isso que eu perdoo. Não é porque eu sinto vontade de perdoar. Minha vontade era reticências. Mas eu sinto no coração uma outra necessidade além daquela. E esse outro sentimento supera o sentimento anterior. E porque eu sinto, eu faço. E porque eu faço, eu tenho. A lógica é essa. Sentir depois de saber. Nós atalhamos esse caminho. As pessoas querem se sentir sem conhecer, sem saber, né? Aliás, os relacionamentos contemporâneos são assim. As pessoas sentem primeiro para conhecer depois. Tá? Aí depois que sente e está comprometido, às vezes, é claro, não vai conhecer. A ideia é que, na realidade, eu preciso saber para poder sentir corretamente. Nós isolamos, tá? É muito da nossa visão, digamos, platônica contemporânea, essa ideia de que você consegue separar sentimento é um departamento, conhecimento é outro. Eu não sei o que eu sinto, tá certo? E eu não sinto o que eu sei. Eu separei esses campos e agora eu caminho por uma estrada única, digamos assim, separando os lados da vida. Sentir não tem a ver com saber. Perdoe-me a sinceridade, mentira. Todo sentimento nasce de um conhecimento. Eu conheço. E baseado no que eu sei, eu sinto. Tá? É a questão básica e geralmente ignorada. Nosso desafio, saber depois de pensar. Porque também esse é outro problema que temos. Tá? E aqui, claro, eu estou meio que brincando com os verbos, mas essa é a ideia. Para que eu saiba, eu tenho que pensar. O meu modo de pensar é fundamental.
Então veja bem, nós estamos voltando lá de cima. Eu gostaria de ter, pois bem, então faça. Pois bem, para fazer eu preciso sentir, para sentir eu preciso saber. E para saber eu preciso, nada vem pronto. Tudo precisa ser conhecido a partir de um pensamento, de uma capacidade de raciocinar e de compreender, de entender. Eu sei que parece muito filosófico, mas a filosofia está em tudo. Já disse isso a vocês uma certa vez. Se vocês entrarem dentro de um supermercado, ali é tudo muito filosófico. Já estudaram o seu comportamento, já sabem como fazer para você comprar melhor. Você nunca vai achar arroz na primeira gôndola, concorda? Onde é que ele fica? Caso mais estranho que eu vi. A trabalho eu viajei, fui, não posso citar o nome da cidade aqui, senão vão saber depois. Mas eu fui a um shopping. Quando entrei no shopping, onde é que fica a praça de alimentação? Lá em cima, para você passar em todas as lojas, né? E se você for marido, vai entender o que eu falo. Você tem que passar na porta de todas elas. Aí o elevador abre na frente de uma outra loja, geralmente. Mas você tem que passar por ali, porque a lógica é simples, já te conhecem. Existe aqui um pensar, ou seja, para saber, eu preciso de fato ter um conhecimento que seja fruto da minha maneira de pensar e não apenas de experimentar. Isso, dá a volta, você tem que passar na porta de todas. Pensar, meus irmãos, vem depois de crer. O que eu creio vem depois de ser, perdão. O que eu sou determina o que eu penso. Esse é o ponto onde eu gostaria de chegar. Ou seja, nós somos chamados para ser. Entendam, Deus não nos chamou para fazer e nem nos chamou para ter. Ter e fazer serão naturais consequências daquilo que eu sou. E eu penso de acordo com aquilo que eu sou. O que eu sou vai determinar o que eu penso, que determina o que eu sei, que determina o que eu sinto, que determina o que eu faço e finalmente determina o que eu tenho. Por isso é desafio. E aí, claro, falei antecipado, mas ser depende do que eu creio. Não existe pessoa sem fé. Não existe pessoa que não creia. Crer é intrínseco ao ser humano. Todo mundo crê. Tá? Podem dar outro nome. Pode chamar de convicção, pode chamar do que for. Mas todo mundo é. A nossa chamada evolução científica nada mais é do que uma crença. Ela está alicerçada em determinados parâmetros, em determinadas verdades que nós cremos nela. Então, crer é sempre consequência, sempre a origem. Então, o que eu creio determina o que eu sou. E crer, obviamente, para nós, esse é o grande desafio, só pode ser em Deus. Então, aqui começa a nossa caminhada. Ou seja, eu gostaria muito de ter. E aí, se fosse me perguntar, cada um diria alguma coisa, ou quase todos diriam a mesma coisa. Paz, felicidade, amor, é o que todo mundo quer. Eu gostaria de ter, pois você terá, na medida que faça. E você fará, na medida que sinta. Você sentirá, na medida que saiba. Você saibará, isso foi boa, né? Saberá. Exatamente. Você saberá na medida em que você, de fato, pensar. E você pensará exatamente na medida em que você for. Você será na medida em que crer. Se você crê em Deus, aqui começa o seu caminho. Não tem outro. Fora disso, você será mais um pós-humano, cujo corpo não é você, seu pensamento está separado, cujo conhecimento é impessoal.
Tá? Eu posso quase arriscar dizer que o nosso pós-humanismo está nos conduzindo a um desumanismo, que nós estamos deixando de ser humanos a partir daí. E aqui que nós vamos então para o texto bíblico, por favor, Romanos capítulo 1, se você puder, e todo o prólogo ou a introdução dessa carta. Romanos 1, enquanto você abre a Bíblia, eu bebo água. Verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado, por favor, aqui você já começa a ver exatamente o nosso tema aparecendo, ele foi chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Então, nós somos chamados para ser. Mas a primeira vocação, digamos, que eu gostaria que você pudesse estar atento, é a vocação do fato de Deus ter nos chamados para ser dele. Claro, o texto envolve toda aquela perspectiva da chamada eleição, na qual Deus elegeu para si um povo e separou esse povo para ser dele. Essa é a vocação, chamados para ser dele. Para entender isso, nós precisamos caminhar aqui um pouquinho no entendimento da tradução e do texto em si, tá? Aquelas letras estranhas lá em grego, e aí, acho que eu, Igor, Márcio também já estudou isso, Alan acho que também já estudou, estamos matando saudade aqui do grego. Tá? A fonte mudou a hora que eu trouxe para cá e por isso o sigma final da frase ficou como o sigma inicial. Tá? Sigma é aquela última letra que aparece no verso 1, mas tudo bem, depois nada que vá comprometer. Ali literalmente está escrito, chamado de Jesus Cristo. O verbo ser não aparece no verso 6. Tá? O verbo ser em si. Então pode parecer um abuso nosso, mas veja bem, ele deve estar aqui, inclusive, subentendido, porque o grego não tem necessidade de aqui inserir um verbo para dar sentido a essa pequena oração. Chamados para. A outra frase é exatamente a outra, a de cima, verso 1, Paulo escreve dizendo, chamado para ser apóstolo, o verbo ser também não está lá. E não há dificuldade de entender, chamado para apóstolo, você só pode entender o quê? Para ser, é o sentido normal da frase, você entende a frase a partir daí. Então, chamado para ser é claramente uma tradução que está lá, ser dele, tá? Ser de Jesus Cristo ali, aqui citando o meu famoso professor de latim, Genésio. Ele ontem estava me dando umas aulas de latim, e ele estava me explicando que o latim tem um modo do substantivo que é chamado de genitivo. Esse genitivo ele pode ser de origem ou pode ser de, na verdade, posse. No caso ali é de posse simplesmente, ou seja, Jesus Cristo, como está escrito ali, é na verdade um substantivo de posse, ou seja, chamados dele, ou chamados para ser dele, de qualquer maneira, que é o que está ali. Importante aqui é notar como é que Paulo trabalha, e nós vamos fazer isso ao longo desse encontro, trabalha a pessoa de Deus em relação a nós a partir de certas preposições. No português não vai ficar muito claro, tá? Por isso que vamos ter que citar um pouco o original, porque para nós a nossa língua é um pouquinho mais pobre do que o próprio grego, digamos assim, e claro, do que o latim, que é a sua língua de origem. Mas existe sim uma diferença muito grande nessas chamadas preposições.
E o grego não erra, ele é muito preciso nisso. Então, quando nós temos, por exemplo, Efésios 4, ele diz, para a adoção de filhos por meio de A, ou seja, por meio dele, através dele é que, na verdade, nós somos adotados. Então, ele usa essa expressão especificamente, que é uma preposição. No verso Efésios 2,5, Paulo escreve, nos deu vida junto com. Nós vamos estudar esse texto, e aí ele já está dizendo que, usando uma outra preposição, na verdade nós falamos que é um sufixo, que é o sufixo sim, que dá a ideia exatamente de estar junto com, ou seja, nós fomos, segundo ele, ressuscitados com ele, junto com ele. A frase é tão intensa que o que Paulo diz é que quando Cristo ressuscitou dos mortos, quem estava ressuscitando? Eu e você. Estávamos com ele ressuscitando. Veja bem, Efésios 2,6, ele diz, para nos assentarmos em lugares celestiais em Cristo, que essa é uma expressão muito comum, mas nele. Tá? Vamos voltar a isso também futuramente. E porque vivemos, hoje ainda vamos falar isso, para o Senhor, vivemos e morremos para. Aqui já indicando um determinado alvo, objetivo. Essas preposições podem parecer pura discussão de quem não tem o que fazer e fica estudando gramática, né, enquanto vocês ficam trabalhando, mas na realidade elas fazem diferença na nossa maneira de relacionarmos com Deus. Tá? E mais do que isso, isso revela que a vida cristã, ela nunca será ou poderá ser antropocêntrica. Ser cristão é ser cristocêntrico. A vida gira em torno de Cristo. Se você não entendeu isso, você está no lugar errado. A vida cristã gira em torno da pessoa de Jesus. Porque nós somos chamados para ser dele. Essa vida que você pretende viver, você planeja viver, é uma vida que tem que ser construída em torno dele. E esse é o argumento de Paulo nesse texto. Ou seja, para entender isso, precisamos entender teologicamente a palavra chamado. Chamado ficou um termo bem, para nós, meio que esvaziado, né? Para nós é vocação. A gente acha que ser chamado é aquela vocação que eu tenho. Você vê o menino, 5 anos de idade, joga futebol daquele tanto. A última vez que eu joguei com meu neto, passei vergonha. O menino tem 11 anos, tá certo? E ele e o primo dele conseguiram ganhar e humilhar os velhos, mas você vê e você fala, esse menino tem vocação. Aí nós reduzimos chamado para isso, é vocação. Se ele gosta de exatas, a vocação é ser engenheiro. Se ele gosta de biológica, a vocação é ser médico, como se só existissem essas vocações, mas é como a gente imagina. A ideia de que são chamados, e nós esvaziamos o termo de chamado. Tá? Ele está esvaziado no sentido real dele, e começamos a olhar a Escritura a partir daí. A gente começa a enxergar a Bíblia a partir do nosso conceito de chamado, a partir do conceito contemporâneo de vocação. Se a menina tem lá alguma, digamos, habilidade musical, isso para nós é uma. E se ele gosta de imitar o pastor em casa, já sabemos. Igual os demais. Ele tem uma vocação. Aí nós falamos da vocação ministerial, que é a mais espiritual de todas, que é superior a todas aquelas que existem. Mas é isso que, na verdade, nós demos o sentido de vocação, tá certo? E o que nós precisamos entender é que vocação não é somente isso, ou é bem mais do que isso, tá certo? Primeiro é um verbo que sempre aparece na voz passiva. Então eu não me chamo, eu sempre sou, alguém me chama. Então, por falar em vocação e por falar em chamado, já entenda que não existe a possibilidade de você simplesmente se chamar a si mesmo, né? Com toda a redundância que é você, na verdade, alguém vai chamá-lo, ou seja, na verdade, Deus irá chamá-lo. Portanto, quem fala em vocação já traz na sua mente, veja bem, o que eu creio determina o que eu sou,
E o que eu sou determina o que eu penso. Então eu já penso a partir da perspectiva de que Deus, na verdade, estabeleceu esse chamado. Que o chamado da minha vida, ela depende e ele procede de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Lá nos livros de Gálatas, ele vai dizer que ele foi chamado desde antes de nascer. Porque na concepção dele, na fé que ele possuía, na sua maneira de pensar, tudo começa a partir daí. Deus me separou para, Deus me chamou para. Aqui, inclusive, ele diz, verso de número 1, se você puder observar, separado para o Evangelho. A ideia de que Deus já me separou exatamente para que eu fosse o que eu sou agora. E o que eu sou é resultado de um chamado. E, portanto, chamado aqui não é uma questão de escolha, nem de intuição, nem de DNA. Chamado tem a ver basicamente com um propósito de Deus, com exatamente um Deus que determina aquilo que desejamos ou precisamos ser, tá certo? Ou seja, há duas aplicações: apostolado, a palavra chamada aparece, e para salvação, tá? Sempre. Mas veja bem, dons, ministérios que parecem ter deduzido aí, ou nós deduzimos a partir daí o conceito de chamado, são consequências naturais dessa nossa salvação. Num certo sentido, o chamado de Paulo é diferente do nosso. Nenhum de nós foi chamado para ser apóstolo. Embora tivesse alguns membros de uma igreja que eu fui pastor que gostaram de brincar comigo e chamar de apóstolo Joé. Era de propósito. Né? Era de propósito. A gente precisa ter uns membros da igreja assim, que é para fazer, digamos assim, desenvolver a nossa paciência cristã. Mas eles eram amigos de infância, inclusive. Estudei com eles na educação básica, hoje, né, no ensino fundamental. Então eles tinham essa liberdade e sempre gostavam de brincar me chamando de apóstolo. Mas a ideia é que, claro, nenhum de nós, só os apóstolos de fato receberam esse chamado. Num certo sentido, nenhum de nós é apóstolo. Mas veja bem, não significa que nós não tenhamos também um chamado. Não é para ser apóstolo, mas todos nós temos um chamado. Esse chamado existe e, claro, é definido. Como é que nós entendemos isso? Eu vou voltar aqui, vou passar rapidamente, mas só para relembrar mais uma vez, isso é importantíssimo, sempre da perspectiva e da nossa chamada cosmovisão reformada. Se preferirem, eu prefiro cosmovisão bíblica, porque eu a adoto porque ela é bíblica, não porque ela é reformada. Tá? Eu concordo com os reformados, mas eles também a adotaram porque ela é bíblica, né? Então veja bem, a ideia é simples. Deus criou, houve queda, Deus redime e Deus então consuma todas as coisas. A vida não é, na verdade, uma evolução constante. A nossa perspectiva de vida não é de que o futuro virá e o futuro será novo e mudará tudo. O nosso conceito é exatamente outro. Nós olhamos para a vida e entendemos que Deus criou, que o pecado corrompeu e que agora Deus está redimindo. Em certo sentido, o propósito nosso futuro na consumação é fazer com que a redenção nos traga o mais próximo, de novo, aquilo que Deus criou. Portanto, muda completamente a perspectiva como nós olhamos a vida. Paulo olha a partir daí, e é por isso que esse conceito dele é diferente. E aí nós podemos então analisar a frase de Romanos 1. É um prefácio, Paulo está fazendo a sua saudação, se apresentando, se identificando aos romanos. Lembre-se, sempre acontece nas cartas, mesmo para as igrejas que ele conhecia, mas particularmente os romanos ele não conhecia pessoalmente. Tanto que ele faz a apresentação de todo o evangelho que ele crê na carta aos romanos. Por isso é a carta maior e com uma profundidade maior, ele está se apresentando a eles. E nessa apresentação Paulo está falando de quem ele é, certo? Não sei como é que você se apresenta, mas ele resolveu se apresentar e dizer quem ele é. E quando ele diz quem ele é, eu sou, ele inicia exatamente a partir dessa perspectiva, dessa cosmovisão, falando do seu
chamado para aquilo que Deus de fato me chamou e que agora eu exerço. Então, essa é a referência. Chamado, portanto, pode ser identificado com o propósito. Qual é o propósito para o qual você vive? Isso tem a ver com chamado. Chamado é definição de propósito. E propósito é o que dá sentido e significado à nossa vida. Se a nossa vida perder propósito, então faço dela o que eu quiser e muitas vezes, na verdade, posso até tirá-la, porque eu tenho esse direito. Aliás, o corpo é meu, a vida é minha. Esse é o conceito contemporâneo, e que nós, na verdade, caminhamos no sentido inverso. Nossa visão é que, na realidade, a nossa vida tem propósito. Deus é um Deus que constituiu tudo com propósito. Deus tem seu plano sendo consumado, independente da nossa vontade, e Ele fará com que isso se consuma. E eu, na verdade, tenho diante de mim o grande desafio de atender ao chamado, de obedecer ao chamado, de me submeter a esse chamado, ou a esse propósito que Ele constituiu para a minha vida e para a sua vida. E que, veja bem, não é, somos todos chamados para ser cristãos, para servirmos a Deus, servirmos a igreja, mas aí Deus nos chama com funções, papéis diferentes. Por isso é que nós, na verdade, somos um corpo, como Deus define a igreja, porque dependemos de funções diferentes. Vá, de alguma forma, usar um órgão para uma outra função e você vai descobrir rapidamente que o corpo não vai funcionar bem. A ideia é que Deus constituiu e colocou propósito e nos colocou, seja no corpo da igreja, seja no seio familiar, onde temos funções e propósitos, seja no destino final da nossa vida, individualmente, se quiser pensar assim, ela tem um propósito. Então, temos um chamado. Você pode não obedecê-lo, mas você tem. E quem não crê em Deus está desobedecendo ao chamado, porque Deus, quando nos criou com um propósito, com esse chamado. É uma questão de obediência, não é uma questão de ter ou não ter, de saber ou não saber. As perguntas antigas, que para mim não faz muito sentido, mas tudo bem. Eu não sei qual dom eu possuo. Meu irmão, está lá em Coríntios 14, preocupe-se primeiro em ser. Porque o fazer será consequência dessa longa lista. E aí você claramente vai saber o que Deus quer que você faça. Porque você é. Ser é exatamente esse propósito para o qual Deus nos trouxe. E isso fica claro aqui, tá? E Paulo deixa claro, sem muitas explicações, tá? Que nós pertencemos a Deus. Então, uma boa notícia para vocês. Não temos um corpo, nós, e o que eu sou pertence a Deus. Pertence, obviamente, a Ele. Deus é soberano e Senhor de todas as coisas. Você não concorda com isso, para ser espírita, ou a igreja que nós vimos no caminho daqui, Eliane leu a faixa lá, Centro Espírita, Jesus é a chave da Umbanda. Se você não conseguir entender, muito menos eu. No caminho para cá, você passa de frente, tem uma placa lá, ela viu, Centro Espírita, que já é uma descrição muito mais kardecista do que, mas Centro Espírita, Jesus é a chave da Umbanda. Para o dono que criou esse título, só cardenal, né? Por quê? Não faz sentido nenhum. O que eu quero dizer, o que eu estou tentando argumentar com vocês, é que se você não quer compreender assim, não quer viver assim,
não é essa vida que você quer, então não tem como ser uma vida cristã. Porque o cristianismo parte do princípio de que ele soberanamente é possuidor de tudo e de todos. Esse é o ponto elementar. No mínimo, temos que ser honestos conosco mesmo e ter coerência. Porque se eu estou aqui é porque eu entendo dessa forma, eu compreendo dessa forma, há um chamado para mim, e é esse chamado e é esse o meu propósito de vida. O restante são acessórios que Deus, na sua graça, coloca nesse caminho, mas é exatamente esse o alvo. Mas precisamos compreender como Paulo realmente diz, o que ele é claramente aquilo que pertence a Deus. Essa nossa relação com Deus de pertencimento é, antes de tudo, um relacionamento. Importante isso, tá? Porque nós negligenciamos a relação que temos com Deus, muito. Por isso que eu disse que eu mesmo comecei a ficar um pouco comovido com esse estudo todo. Em João 6, capítulo de número 37 a 39. João, ali é D1. Desculpa. Se você conseguir achar o capítulo 6 de 1 João, me avise. João, capítulo 6, Evangelho, ali é porque é D1, D2, etc. Tá? Ali, verso 37 e 39, se você está com sua Bíblia em mãos. Veja bem, Jesus falando, João 6, Jesus falando aos fariseus e aos seus discípulos, olha o que Jesus diz. Verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. ênfase, todo aquele que o Pai me dá. Tá certo? Verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, o Filho diz isso, e sim a vontade daquele que me enviou. Acho engraçado a gente achar ruim de ter que fazer a vontade de Deus. Se o próprio Cristo veio para fazer a vontade dele, mas, claro. 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria. 39, e a vontade de quem me enviou é esta, de que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Ponto final. Deus, em sua graça e misericórdia, antes que o mundo fosse formado, decidiu dar a Jesus Cristo, Joel, Weller, Lude e todos os demais. Nós fomos dados a Ele. Tá? Setor de reclamações no céu, se quiser, mas isso para mim é graça. Deus nos deu, e Jesus disse, daqueles que Ele me deu, ninguém vai se perder. Entenda, não existe a menor possibilidade, porque fomos dados a Cristo, e da mão de Cristo ninguém pode arrancar, mas pertencemos a Ele. Se você puder, texto seguinte, tá? Gálatas 4, verso 6. E porque vós sois filhos, diz ele, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama. Minha relação está determinada por isso, porque eu pertenço a Ele. Deus é meu Pai. E por favor entenda, o fato de Deus ter criado todas as coisas não torna Deus Pai de todas as coisas. A relação aqui é uma relação de adoção. Deus nos adotou em Cristo Jesus, e hoje eu posso, de fato, quando preciso
e quando desejo, colocar os meus joelhos no chão e dizer: Pai. Mas se eu não quero cumprir um propósito e a vida é minha, não é dele, então, por favor, não chame ele de Pai. Porque essa relação pertence a quem crê. Essa relação não é genérica, como as pessoas costumam dizer. Tá? Deus é Pai, não é padrasto, né? Como se todo padrasto fosse mau, né? Todo pai fosse bom, humano. Mas a ideia é: Deus é Pai. Ou seja, não importa a maneira como eu vivo, não importa o que eu creio, não importa o que eu sou, não importa a minha obediência, não importa se eu entendo esse chamado como propósito, Deus tem a obrigação de me tratar bem, porque Ele é Pai de todo mundo. Não, Deus é Pai daqueles que o Espírito Santo, no seu coração, enviado pelo Filho, clama: Abba, Pai. Mas é relação. Por favor, capítulo 4, 6, vamos lá. 1:20, não é? 1:20. Conhecido o texto? É 1:20 mesmo? Tá, mas está errado. Claro que está. Na realidade, a passagem a que eu me referia, 2:20, isso. Obrigado. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho no corpo, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu já não vivo, é Cristo que vive em mim. Isso na teologia é chamado de união mística, né? Mística não porque seja de misticismo, mas é porque ela é tão misteriosa, tão inexplicável, que os autores teológicos não conseguem definir, e por isso dizem: há uma união entre eu e Cristo, de forma que quem está pregando para vocês sou eu, mas esta vida já não sou eu, é Ele que em mim vive. De maneira que nada do que eu faço separado dele. É por isso que Paulo, quando escreve aos cristãos, aos coríntios, diz que aquele que se deita com a meretriz, torna o corpo de Cristo uma só carne com a meretriz. Porque o que eu faço já não sou eu quem faço. Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne é exatamente essa vida que eu expresso, ou que na verdade eu manifesto da parte dele. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, nós precisamos pensar nas implicações então desse chamado. Então aqui eu quero fazer já as conclusões, mas primeiro, conclusão: o que eu tenho, o que eu possuo, o que é meu, o que realmente eu possuo? Claro, corpo é meu, tá certo? Bonito, esbelto, mas o corpo é meu. Essa é a minha ideia. Nós vivemos sob o estigma de que eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Veja bem, nós chegamos ao ponto tão crucial dessa perda de sentido do que eu sou, que, veja bem, as pessoas na verdade já não são homens e não são mulheres. Elas nascem com um corpo, mas não é o que ela é. Percebe onde é que o pós-humanismo tem contribuído aqui? Já não é o que eu sou. E não percebem que ao mutilar esse corpo, eu estou, na verdade, mutilando o meu ser. Eu estou desfazendo o que eu sou, eu estou destruindo a mim mesmo. Isso se aplica, às vezes, às muitas plásticas. Um amigo meu que tinha uma irmã da igreja dele que tinha feito tanta plástica, que ela já estava tão esticada, que quando ela entrava na igreja, dava um passo e levantava a cabeça. Porque, na verdade, nós estamos alterando aquilo que de fato eu sou.
O corpo não é uma posse minha. O corpo não é, na verdade, uma possessão. O corpo não é, na verdade, algo que eu tenho. O corpo não é aquilo que me prende, tá? Muito comum nas filosofias contemporâneas. Não é aquilo que me escraviza, porque as pessoas às vezes se sentem presas no seu corpo. Tá certo? Presas a esse corpo. E se pudessem, teriam outro corpo. Esses dias eu vi a foto do cara que se transformou em Ken da Barbie. Vocês já viram aquilo? Hã? Ken pós-humano, né? Quem é humano? Aquilo lá, se você parar para pensar, já não é mais ele, tá? Não é mais ele. É um corpo que ele construiu sobre o corpo dele, mas não é mais ele. Em essência, ele está deixando de ser. Então, claro, não estou aqui contra cirurgias plásticas ou alterações necessárias, pessoas que precisam fazer, porque às vezes são questões de necessidade, não são, na verdade, simplesmente desejo estético, mas eu quero dizer é que a perda desse sentido faz com que, na realidade, eu entenda que o corpo é meu, e ponto final. Eu faço dele o que eu quero, como eu quiser. Bom, então, tudo bem. Se o corpo é seu, diz Jesus, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. E o Senhor aqui é Jesus Cristo, portanto, o corpo que você tem, ele existe para Cristo. Isso é vida cristocêntrica. Cuidar da saúde não é estética, tá? Fazer academia não deve ser só pela estética, porque na verdade eu tenho que trazer em mente que eu estou cuidando daquilo que eu sou, porque ele não é meu, eu sou dele. Não sou eu que dou definição e propósito para o meu corpo, é exatamente Cristo. É aquilo que nós reputamos como mais meu, e é aquilo que, na verdade, nem meu é. Texto importante: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, naos, o signo está errado de novo, do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Eu quis colocar o naos, porque no Novo Testamento existem duas palavras para templo: hieros e naos. Hieros se refere ao templo como um todo, aquele templo de Salomão, tá? Que fica ali na região do Brás, aquele templo, tá? Aquilo é o templo. Agora existe o naos. Quando a Escritura usa a expressão naos para templo, está se referindo ao Santo dos Santos, ao lugar santo. Portanto, não é ali. O meu corpo é isso. Tá? E os autores de discordam, dizem, não, isso é uma visão que é o corpo aqui, é o corpo da igreja e tal. Se você olhar o contexto, tá ali, 1 Coríntios 6, Paulo está falando exatamente das pessoas que iam aos templos pagãos se unir a prostitutas cultuais. Então é corpo mesmo, tá? Não, é esse corpo que, na verdade, pertence a Deus, é templo de Deus e é dele. Tá? Depois você doa para outras pessoas. Coríntios 7, que a sequência do texto, ele diz: você se casou? Pois então o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e nem a mulher sobre o seu próprio corpo. Tá? Aí você também já deu o seu corpo para outra pessoa. Então você é o terceiro na lista, tá bom? Então, antes de você fazer o que você quiser com o seu corpo, se você é casado, você tem que pensar primeiro no que Deus quer e depois no que seu cônjuge quer. Aí sim, quem sabe você possa, porque você concedeu. A ideia é de dar no casamento e a ideia é de que Deus possui o nosso corpo. Então, esse corpo esbelto que vocês estão vendo aí na foto, não é dele, pertence a Deus, é de Deus o seu corpo. Da ponta do dedão até o cabelo, tudo é dele. Pare e pense que isso é uma vida cristocêntrica. Se você quer viver uma vida em que Cristo não seja o possuidor do seu corpo, então a sua vida já se tornou antropocêntrica. E aí já não é cristianismo. Tem outros nomes, né? Mas não é cristianismo. Mas tudo bem, o que mais que a gente acha que é nosso, de alguma forma? Bens, certo? A nossa grande patrimônio. Então esses bens, está muito claro ali, está muito claro ali, porque o sol já começou a aparecer.
São duas pessoas num ofurô. Tem duas moças ali no ofurô, tá bom? Mas a gente acha que os bens são nossos, que a propriedade que eu tenho é minha, comprei, é meu, eu que paguei, tá certo? Com o meu dinheiro. A gente é até muito mal educado com as pessoas, às vezes diz a pessoa, por acaso é você que paga minhas contas, e a gente diz isso dizendo, o que eu tenho é meu e é minha posse, propriedade é minha, o que eu possuo é meu, o meu salário é meu, o meu dinheiro é meu, pouco ou muito, o meu não é, há muito tempo que não é, mas tá bom, tá aí. Deus disse àquele homem, louco, esta noite vão pedir a tua alma, e o que você juntou e preparou, para quem vai ser? Quem vai ser o possuidor disso? Assim é todo aquele que entesoura para si mesmo e não é rico. Ai, Deus. Eu conheci uma pessoa que ele colocou no coração o seguinte desejo. À medida em que ele foi prosperando, ele colocou o desejo de não ser mais dizimista. Não. A última vez que eu o vi, ele era vitimista. Entenderam? Porque ele não precisa de tudo isso. E se Deus me deu, é para que eu use para o reino dele. Qualquer semelhança conosco, não. Muitas vezes as pessoas acham que dar aquilo que dá é muita coisa. Tá? É muito. Não estou dizendo para ninguém passar necessidade. O que eu estou dizendo é que o princípio bíblico é outro. O que eu tenho não é meu, é dele. E como é dele, eu vou usar para ele, para o reino dele, para a glória dele. Entre essas utilizações que glorificam a Deus, é quando eu consigo dar conforto para mim e para minha família, fazer uma boa viagem de descanso. Isso não é nenhuma profanação, pelo contrário, ali eu estou glorificando a Deus, desde que eu me lembre que eu estando ali, exatamente na praia, né, Praia Grande, ali eu estou usufruindo do que Deus me deu, é dele. E eu estou utilizando, esse é um princípio bíblico que é chamado de mordomia cristã, que é a ideia de que nós cuidamos das coisas que pertencem a Deus. Então, na realidade, tudo pertence a Ele. Mas, se vocês acham que os bens, né, na verdade, não são nossos também, outra coisa são conhecimento, dons, habilidades, entendeu? Essas capacidades, sabe, inusitadas, essas mentes geniais, né? Então a gente acha que conhecimento é nosso, tá certo? Esse conhecimento e essas habilidades que possuímos, essa capacidade de agir, veja bem, dons, conhecimentos, habilidades, a gente acha que é nosso, tá? Então eu sou capaz de falar bem, tá certo? Os meninos que tocaram aqui são excelentes músicos, são habilidades que possuem, ou que nós possuímos. Além de tudo, ele é surdo. Você também somente. Hoje não é domingo, hoje é sábado. Então, na verdade, nós temos essas habilidades como nossas, como uma capacidade minha, muitas vezes como um desenvolvimento que eu adquiri. É muito comum ver pais dizer aos filhos, não, eu ralei para chegar aqui, eu estudei, como se isso fosse fruto do meu desenvolvimento, né, da minha capacidade. O difícil é conciliar isso com o texto bíblico. Paulo pergunta, quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Quem você acha que é? O que você acha que você fez sozinho? O que você tem que alguém que não lhe foi dado? Mas é exatamente a concepção que se faz. Veja bem,
nós chegamos à ideia clara de que eu possuo, eu desenvolvo, eu alcanço, esforço para fazer alguma coisa. Mas lembre, ter é consequência de uma longa lista que começa com crer. E, portanto, claro, ter vem depois de fazer, mas o fazer não é a origem de tudo. Não é porque você se esforçou. É porque, na verdade, um Deus da graça te concedeu condições e oportunidades que muitos outros nunca tiveram, porque Ele tinha um propósito na sua vida. E aí você se esquece disso e usa as suas habilidades em benefício próprio, e muitas vezes não considera que nós existimos em função daquele reino. O que eu tenho, o corpo que eu possuo e o conhecimento, a habilidade que eu possuo não são meus. Eles cumprem um propósito. Não tem nada errado você ficar rico com isso. Vá lá. Deus vai te dar essa prosperidade, fruto desse esforço, porque Ele planeja isso. Aliás, Ele vai usar esse conhecimento que Ele te deu para você alcançar o dinheiro que Ele vai te dar, para você usar ambos para Ele, em função dEle, para a glória dEle. Não é incomum, inclusive, me corrijam aqui, mas não é incomum encontrar cristãos usando os seus conhecimentos, inclusive para fins corruptos, perversos. Deus dá habilidade para a pessoa. Deus concede capacidade, inteligência, raciocínio. Dá a ele oportunidade de estudar que outros não têm. E ao final, eles usam toda essa habilidade, esse conhecimento, para fins que, na verdade, contrariam exatamente a vontade daquele que lhe concedeu isso. Pois bem, nada do que temos realmente vem de tudo, vem de nós, ou seja, é fruto realmente do que nós recebemos. Uma outra coisa que a gente acha que é só nossa, só para mudar aqui, problemas. Tá certo? A gente acha que o problema é só nosso. Eu tenho um problema e o problema é meu. Que o problema sou eu quem convivo com ele. O problema é como se fosse uma posse. Ela me mostrou ontem uma charge que ela recebeu ali no celular dela, no Instagram dela, que é muito mais ativo do que o meu. Aliás, eu nem tenho Instagram, mas de qualquer forma ela recebeu ali dizia exatamente isso, né? Que a pessoa arrastando o problema. Por que você se livra do problema? Eu me apeguei a ele. E realmente, a gente tem uns problemas de estimação. E as pessoas nem querem se livrar do problema, porque às vezes o problema é que dá sentido à sua vida, dá significado para si. E aí ele fica agarrado realmente ao problema, ao invés de se livrar, se agarra àquilo. E muitas vezes a pessoa se identifica ao seu problema, ele passa a ser o problema que ele tem. Sem querer exagerar, tá? E nem querer usar exemplos muito específicos aqui, mas, por exemplo, agora ela está trabalhando, por exemplo, com pessoas que têm, pessoas que têm deficiência e que precisam passar ou ser incluídas no mercado de trabalho porque tem cota. Veja bem, algumas pessoas com deficiência, dependendo do trabalho que vamos desenvolver, não faz a menor diferença. Comigo, no meu setor, trabalha uma menina, que eu gosto muito inclusive, que não tem um braço. Mas por tipo de trabalho que ela faz, que diferença faz? Nenhuma. Ela pode ser deficiente da maneira que ela puder. Mas veja bem, algumas pessoas olham para aquele problema e o problema passa a ser ela. Ela não se... Sabe, tudo está justificado, tudo na vida se explica pelo problema que eu tenho. O meu problema é a razão da minha existência. Eu sou assim, eu tenho esse problema, ou seja, perdi a visão, não posso ser mais feliz. Não sei você, mas eu conheço algumas pessoas cegas, felizes da vida, mais do que quem enxerga. Mas a gente passa a viver esse problema como se o problema fosse eu. O problema é de fato meu? De fato sou eu que tenho posse do problema? Paulo escreveu: contudo,
Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Sabe qual o problema individual que existe no mundo? Nenhum. Nenhum. Tá? Não existe. Se você costuma dizer esse problema é meu, não é mais. Principalmente se você faz parte de um corpo, que nós chamamos de igreja. Você está sofrendo? O corpo de Cristo está sofrendo. Tá? Você não sofre sozinho. Aquela ideia de que você está sofrendo isolado e de que ninguém se importa com o meu problema, não existe. Tudo que afeta um membro desse corpo, afeta todos. Pois nem os problemas são só meus. Tá? Não tenho posse de um problema. Quando eu vivo um problema que é um problema do corpo de Cristo, eu vivo um problema que também é um problema para Deus e que também é um problema de muitos. Ninguém sofre ou vive ou enfrenta um problema, isoladamente. Nós só fazemos isso em comunhão. Mas tudo bem, onde nos leva essa ideia de ser? Também a outra coisa que a gente acha sempre que é muito nosso, que é relacionamento, né? Relacionamento é uma coisa que eu tenho. As pessoas não dizem eu estou me relacionando com, dizem eu tenho um relacionamento com, tá? Que é posse. Nossa linguagem já aderiu aqui a isso. Então eu possuo um relacionamento como se ele fosse meu, etc. Tá? E geralmente é o que a gente faz, sempre. A ideia de que relacionamento é aquilo que, amizades, etc. Eu excluí aqui Stranger Things exatamente por isso, porque Stranger Things, acima de tudo, é uma série que trata sobre relacionamento de amizades. Tá? Goste dela ou não, aí não me interessa. É ficção científica, foi outra razão pela qual eu escolhi também, mas de qualquer forma, porque geralmente a gente sempre olha para o relacionamento conjugal, relacionamento homem-mulher, etc. Mas, meus irmãos, nosso relacionamento é mais amplo do que isso. Tá? Então, por isso, a amizade também faz parte disso. Então, relacionamento não é alguma coisa que nós possuamos particularmente. Tá? Porquanto ninguém se glorie nos homens, pois tudo é vosso, diz Paulo, seja Cefas, seja Apolo, o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, seja as futuras, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. Eu gosto desse texto porque Paulo, muito inteligentemente, pega os coríntios diziam. Os coríntios diziam o seguinte: eu sou de Paulo, e outros diziam eu sou de Apolo, e outros diziam eu sou de Cristo. Vejam, Paulo não exalta ninguém que diz que é de Cristo, é porque eram tribos, vamos usar a expressão melhor, facções dentro da igreja. E eram linhas filosóficas ou teológicas dentro da igreja, mas mais filosóficas. Era meio que assim, eu sigo, na verdade, os estoicos, então eu sou assim. Eu sou, na verdade, um discípulo de Platão, então eu sou de Platão. E é mais ou menos essa ideia filosófica daquela época e que agora chega aos nossos tempos também, não muito diferente. O homem muda, mas continua com o mesmo pecado de sempre. Então a gente eu sou disso, tá? Qualquer semelhança com as descrições de que eu sou arminiano, eu sou reformado, não é muito diferente não, porque eu sou eu na verdade possuo Paulo pega exatamente essa ideia deles dizerem eu sou de Paulo para dizer vocês estão enganados, não são vocês que são de Paulo, mas eu que sou de vocês, eu é que pertenço a vocês. Percebe onde é que Paulo está argumentando aqui? Na verdade, nós não possuímos pessoas, nós, na verdade, pertencemos a elas. Então, eu não tenho relacionamentos, e nem constituo relacionamentos pelo meu próprio esforço. Eu, na verdade, pertenço a esse, eu me concedo, eu dou. E todo relacionamento é uma oferta, é uma dádiva. Tá? Se você não entendeu isso, então fique solteiro e não faça amigos, porque é sempre essa oferta. Tá? Eu ofereço, senão você vai ser um utilitarista, você só vai ser amigo de quem te for útil, mas na verdade, o caminho contrário. Então não temos
Outra coisa que a gente sempre julga que é nossa também, não sei se vocês vão enxergar aí, mas tudo bem, figura não importa. Tempo. A gente acha que o tempo é nosso. Os pais se desesperam com os filhos, com tanto desperdício de tempo, confesso. E tudo que eles dizem, se eu tivesse a idade que você tem, Deus é sábio, Deus não dá. Tá? Deus não dá, porque eles vão aprender errando como nós aprendemos. E para que eles tenham arrependimento no futuro e digam para os filhos deles, vocês não sabem, né? Não perderia o tempo que vocês perderam. Dá até desespero que a gente vai tendo. Então o tempo não pertence. Nós temos a ideia de que o tempo é nosso, de que o tempo nos é posse. Então veja bem, aí, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, tá certo? Côvado é uma medida do Novo Testamento, a medida que eles usavam, a medida de metros, na verdade, e corresponde a 45 centímetros. O que Jesus está dizendo é: o que você acha que é? Será que você acha que pode acrescentar 45 centímetros à extensão da sua vida? Não pode. Então, a ideia é simples, não pode ser acrescentado. Tempo não é nosso. Tempo pertence a Ele, não a nós. É essa a mensagem que Jesus diz. Outra coisa bastante interessante é quando você faz planos, né? Talvez vocês não vão enxergar, depois se vocês quiserem ver, mas é uma turma que resolveu planejou ir para a praia, eles estão ali arrastando o carro, que a maré subiu e está puxando o carro para dentro do mar, e eles estão lá se agarrando para tentar trazer para fora. Você faz planos, como se os planos futuros da sua vida fossem seus, como se você fosse capaz, como se você realmente possuísse. Resposta bíblica para essa nossa condição. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã faremos isso, aquilo, diz Tiago. Antes devias dizer, se Deus permitir. Tá? Plano é sempre assim, é se Deus permitir. Se Deus permitir, a gente vai para o acampamento, passa o acampamento. Se Deus não permitir, paciência, porque o plano não está em minhas mãos. Tá? A realidade dele está nas mãos de Deus. Por fim, ou quase no fim, futuro. Aí vocês também não vão ver, mas o quadro aqui é de volta para o futuro, tá bom? Ficção científica, de volta para o futuro. Futuro também não é nosso. O futuro da sua vida não é seu. Eu me lembro quando eu era pequenininho, lá em casa, como toda casa, perguntava o que você vai ser quando crescer. Mas essa pergunta sempre vem do mais velho para o mais novo. E é proibido para você dizer que vai ser a mesma coisa do mais velho. Então começava. Meu irmão mais velho queria ser igual a minha mãe, advogado. O segundo, não, eu quero ser engenheiro. O terceiro, que era eu, olhava para aquilo e só sobrou uma coisa: quero ser médico. Crescemos um pouquinho, tá? Crescemos um pouco, jogávamos futebol, etc. Pronto. Eu e meu irmão estávamos decididos que seríamos jogadores de futebol. Meu irmão corria olhando para a sombra, porque ele se achava, era da fase, da época dele, se achava igualzinho o Zico. Tá? Mas ele ia ser realmente um jogador, nós iríamos ser. Crescemos um pouco mais. E eu finalmente passei na universidade e fui fazer economia. Eu tinha certeza que eu seria o ministro da Fazenda, do Planejamento, da Economia. Tinha certeza absoluta, estava estudando para isso. Era claro que iria fazer isso. Ao final da vida, meu irmão mais velho é funcionário público, o segundo é pastor, o terceiro também. Futuro não é algo que a gente determina, não me pertence. Os nossos jovens que estão aqui fazendo o plano do que vão fazer da vida, lembre-se, não pertence a vocês. Meu chamado para o ministério não aconteceu com uma espécie de luz que se iluminou numa noite escura e um anjo aparecendo: quem irá por mim? E eu, cheio de vontade, disse: eis-me aqui.
Eu tinha minha vida organizadíssima. Organizadíssima. Tá certo? Tudo estava pronto. Eu fazia economia, estava tudo organizado para que eu ia fazer. Quando, na realidade, frequentei a igreja, estava frequentando, me converti, frequentava uma congregação, que era a Congregação Presbiteriana do Setor Bueno, que hoje é igreja. Me lembro como se fosse hoje. Eu ia para a igreja com a Bíblia dos Gideões, aquela pequenininha, lembra-se? Por quê? Porque aquela eu punha no bolso e nenhum amigo meu via. Não tinha que passar pelo constrangimento dos meus amigos. Então eu escondia a Bíblia no bolso. Me lembro que eu me assentava lá no fundo. Não porque jovem gostava de sentar no fundo. É porque lá eu podia passar o tempo todo sem prestar atenção no pastor, reverendo Ângelo Scarel, que dava os estudos bíblicos. E lá ficava mais difícil de chegar a nós o texto, porque quando ele dava o estudo bíblico, era sempre cheio de texto para ler e ele distribuindo. Você lê esse, antes de começar. Eu ficava no fundo que não tinha que ler nada. Quando chegava em mim, já tinha acabado os textos, né? De vez em quando ele sacava isso, ele começava do fundo para o começo. Mas era a minha vida. Era assim na congregação. Tá? Eu era cristão, mas estava tudo já desenhado. E aí vamos para a escola dominical. Eu tinha uma professora de escola dominical, que era professora dos jovens, mas que era igual a entrega de gás. Era semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Faltava toda semana. Não tinha professor para substituir. Então o que se fazia? Vinha todos os jovens para que eles adoram, eles amam eles. Vem para a classe dos adultos. Eles ficam torcendo para o professor faltar para eles irem para a classe dos adultos. Tá bom. Lá íamos. Um dia a turma reuniu ali depois e falaram, não dá, né? A gente tem que falar com o reverendo Ângelo para ver se ele deixa a gente ficar na sala. A gente estuda a lição, mas estuda na sala. Tá, mas quem que vai falar com o reverendo Ângelo? Os dedos todos apontaram para mim. Tá bom, eu falo. Fui lá e conversei com o reverendo Ângelo. O reverendo Ângelo, muito sábio, disse o seguinte: vocês podem se reunir desde que vocês estudam a lição de escola bíblica, mas o responsável é você. Bom, tudo bem, vou lá ser responsável então. Começamos a nos reunir. E aí, como eu não sabia se a minha professora ia ou não ia, o que eu tinha que fazer? Estudar a lição da revistinha de escola dominical, que eu não estudava, né? Essa que é a verdade. Aquela revista, ela na verdade ia e vinha para a igreja sem ser estudada. Aí eu comecei a estudar e preparar a lição. Ela faltava, eu tinha que dirigir, tinha que ajudar. Comecei a fazer isso. A professora dos adolescentes, percebendo isso, no ano seguinte falou: Joey, você vai ser professor comigo na sala dos adolescentes. Pronto, eu que não tinha planejado nada disso, virei professor de escola dominical. Tá certo? Daí, não tinha outra forma. Eu comecei a preparar a lição e, sem que eu percebesse, eu comecei a caminhar dos bancos do último para o primeiro. Não percebi. Só vi quando estava aqui. Um dia estou dando aula de escola dominical, aí, antes disso, aconteceu exatamente no mesmo ano, 3 membros da igreja irem para o seminário. Um veio para Atibaia, outro veio para Campinas, e o meu irmão, que era professor de jovens, foi para Recife. Quem vai dar aula para os jovens agora? Saí dos adolescentes e assumi a titularidade da classe de jovens. E vou eu dar aula, e vou estudar a Bíblia para poder falar. Foi exatamente numa aula dessas que eu estava dando, que um seminarista que estava sentado, ouviu a minha aula, e quando nós saímos, ele ia almoçar em casa, quando saímos, ele passou a mão no meu ombro e disse: você já pensou em ir para o seminário? E meu mundo virou de cabeça para baixo. Está ouvindo essa semana uma música em inglês, de um grupo gospel americano antigo, que diz exatamente isso: Picking out the pieces of my life. Deus reunindo os pedaços da minha vida. Virou de cabeça para baixo. Eu nunca mais tive paz, a não ser quando eu atendi ao chamado dele. Não planejei. Não desejei.
Não era esse futuro que eu tinha desenhado para mim, mas esse futuro que Deus determinou. E na obediência, vocês não vão acreditar, mas é a NET. Pronto. Não queremos outro plano, só o plano de Deus aqui. Não posso desligar a NET. Tá bom? Mas basicamente o que eu quero dizer para vocês é isso: o futuro não é nosso, a gente não tem posse no futuro, a gente não define, a gente não decide, a gente deve planejar, deve até nos meios, na forma como você planeja a sua vida, na forma como você organiza, na forma como você estabelece o propósito. Deus está usando tudo isso, mas para cumprir o chamado que é dele. E quando isso acontecer, meu irmão, no propósito de Deus você encontrará paz. Fora dele, não. Finalmente, ainda, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará o seu próprio mal. Basta o mal aí de cada dia, né? Trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então não fica ansioso, preocupado, como se você fosse determinar o futuro. Nós somos tão controladores, achamos que as coisas são tão nossas, que a gente quer determinar inclusive o futuro dos filhos. A gente já decidiu os cursos que eles vão fazer, tem gente que já decidiu com quem que eles vão se casar, tá certo? Já está tudo planejado. Ele não sabe, mas já está tudo organizado. Não pertence, pertence a Deus, portanto não andeis ansiosos. E além do futuro, claro, vida e morte, pertence a Deus. Esse texto de Romanos: nenhum de vós vive para si mesmo, e nenhum de vocês morre para si mesmo, diz Paulo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, para Ele que morremos. Aliás, diz Paulo, é por isso que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor de vivos e de mortos. Ele é o Senhor. Qual é o nosso chamado? Nosso chamado é para ser dele. A nossa vida é uma vida claramente cristocêntrica. Não somos nós que determinamos o que seremos, é Ele. Chamados para ser, não para fazer. Então, se você está muito preocupado com o que você vai fazer, que função você vai ter, comece a pensar mais em quem você deve ser. Se está muito preocupado com o que você vai ter, a nossa vida não pode ser dirigida por isso. Comece a imaginar e a conceber aquilo que você vai ser. O que eu sou é mais importante do que tudo isso. E o que eu sou é aquilo que Deus constitui de mim. Corpo e alma. Porque Ele ressuscitará esse corpo e de novo unirá a esse espírito e serei eu sempre. Eu sou e pertenço a Ele. É por isso que Paulo escreve. Paulo, chamado apóstolo dele, porque eu pertenço a ele, separado para o evangelho dele. E vocês, igreja, diz Paulo, foram chamados para ser dele. Primeiro passo, eu creio que nós podemos dar nesse nosso reflexão sobre o nosso chamado, sobre o nosso propósito, é entender que Deus nos chamou para ser. E veja bem, as regras aqui, elas têm menos importância. Tá? Daqui a pouco nós vamos começar a falar do que você deve fazer no acampamento. Já viram isso? Que você não deve fazer, que você pode, o que você não pode fazer. A nossa preocupação é tão pragmática. A nossa preocupação tem que ser outra. A preocupação é quem nós seremos aqui. E o que eu sou determina o que eu faço. O que eu sou determina o que eu tenho. O que eu sou determina exatamente todas as minhas ações e relações. E o que eu sou pertence a Deus. Seremos o que Deus nos chamou para ser. Chamado é propósito, não é uma vocação, não é uma habilidade.
não é uma profissão, não é uma carreira. Chamado é propósito de vida. A pergunta que eu me faço é o que Deus me chamou para ser. Qual é o propósito dele? Porque o propósito dele tem que ser o meu propósito. Se eu quiser ser, de fato, cristão, em essência, ou seja, ter uma vida cristocêntrica, uma vida que, na verdade, se construa em torno de Cristo e não em torno de mim mesmo. A diferença são as consequências. Tá? As pessoas que têm muitas posses, tem o ofurô que nós vimos agora há pouco, são as mesmas pessoas que têm problemas, e os problemas são delas, e elas vão ter que arcar com esses problemas porque vão conviver com ele e criá-lo e, de alguma forma, até o fim dos últimos dias. A questão é saber exatamente que consequências você quer ter na vida. Ou eu volto no início para concluir aquele desafio. Ou seja, nós temos porque fazemos. E nós fazemos porque sentimos. E nós sentimos porque sabemos. E nós sabemos porque pensamos. E pensamos porque somos. Porque o sou determina a minha maneira de pensar. E somos porque cremos. A minha fé define o que eu sou. E eu, na verdade, creio em Cristo Jesus como meu único Salvador e Redentor e Redimidor de todas as da minha vida. Eu creio no Deus Pai e no Deus Espírito. Eu creio em Deus. E porque eu creio nele, na verdade, a minha vida tem essa orientação. Espero tê-lo ajudado a refletir sobre você mesmo, independente de idade, de condição financeira, intelectual, seja lá como for. Tá? Aqueles que têm mais idade, a vida não acabou e a sua velhice pertence a Deus. Então não há limite, é para todos. Eu espero tê-lo ajudado a iniciar essa reflexão. É o início, para você parar e pensar. Tá? Considere. E se tiver críticas, sem problema, estou aqui ao dispor para ouvi-las e aprender, inclusive, se for possível. Tá? Agradeço, assim, a atenção de vocês nesses momentos. Nós vamos passar para o segundo momento aqui, que já me pediram, mas antes eu quero pedir para a banda tocarmos mais uma música, ok? Enquanto eles se preparam aqui, eu já vou dar 2 avisos a vocês.